Tenho visto várias discussões entre libertários anarcocapitalistas sobre gradualismo versus brutalismo versus algorismo. Bom, eu procurei a definição de cada um desses termos e confesso que fiquei ainda mais confuso. Primeiro porque não há definições precisas. Depois porque as definições têm longos pontos em comum e muitas vezes não são incompatíveis entre si, como essas discussões fazem parecer. Afinal, quantos libertarianismos existem? Liberdade é a priorização do interesse individual sobre o interesse coletivo. É colocar o seu interesse individual sobre o que as outras pessoas pensam que você deveria fazer. Geralmente se define em duas grandes dimensões da liberdade. A primeira é a liberdade social. É o direito de cada pessoa agir conforme a sua própria consciência, sem regras externas de conduta. São bandeiras típicas da liberdade social: a liberação das drogas, a união homoafetiva, porte de armas e etc. E a outra dimensão é a liberdade econômica. É o direito de cada pessoa gastar o seu dinheiro da forma que achar melhor. Ou seja, menos regulamentação estatal sobre a economia e principalmente menos impostos. Repare que essa divisão é um tanto arbitrária. Por que minha liberdade de gastar o meu dinheiro do jeito que eu quero deveria ser diferente da minha liberdade de fazer sexo, de forma consensual, lógico, com quem eu quiser? Essa arbitrariedade fica ainda mais clara quando verificamos que, na prática, a liberdade de portar armas, que é claramente uma liberdade social, é defendida geralmente pelas mesmas pessoas que defendem a liberdade econômica, ao invés de ser defendida pelas pessoas que defendem a liberdades sociais. Essa divisão, o chamado diagrama de Nolan, explica a existência dos totalitários, que defendem que o grupo deve definir todas as suas decisões, e os liberais ou libertários, que definem que você deve ser livre das decisões do grupo e do Estado. Você toma suas próprias decisões. Pode-se definir ainda os conservadores, aqueles que desejam as liberdades econômicas, mas mantêm o grupo decidindo sobre os aspectos sociais. E também os progressistas, que são aqueles que defendem as liberdades sociais, mas não as liberdades econômicas. Tentar classificar os termos direita e esquerda é complicado porque esses termos mudaram com o tempo. E podem significar coisas diferentes hoje em dia, conforme com quem você esteja falando. Por exemplo, na Revolução Francesa, quando esses termos surgiram, eles significavam à esquerda os revolucionários lutando contra a direita os governistas. Ou seja, seriam os nacionalistas totalitários versus os libertários. Mas na época da Revolução Russa, o termo esquerda passou a ser associado aos revolucionários de lá, que, ao contrário dos libertários franceses, defendiam que o Estado definiria tanto os aspectos econômicos quanto os sociais. Então acabou havendo uma reversão completa do sentido desse significado. Na década de 1950, com a discussão sobre os direitos humanos, novamente houve alteração, com a esquerda passando a representar os progressistas e a direita significando os conservadores. Enfim, para nós, o importante é a divisão entre socialistas e libertários. Vamos ver as definições aqui só no quadrante liberais e libertários. Liberal no Brasil são pessoas que buscam mais liberdade, tanto liberdade social quanto liberdade financeira. Em suma, buscam um governo menor. Não há uma concordância absoluta entre os liberais sobre quais aspectos da liberdade deve se enfatizar. Alguns deixam de fora algumas liberdades sociais, como a liberação das drogas, outros deixam de fora a liberdade de portar armas, mas via de regra buscam uma maior liberdade do que temos hoje. Essa é a posição dos partidos liberais que nós temos hoje. O Novo adota essa política e também o PSL, a facção Livres dentro do PSL, também prega esse tipo de posicionamento. Importante notar que essa é a definição brasileira do termo. Países de língua inglesa chamam liberal, ou seja, liberal, aos progressistas. No Brasil, o termo libertário era um sinônimo inicialmente do termo liberal. Hoje em dia tem sido usado mais para designar as pessoas mais radicais na defesa da liberdade. Querem muito mais liberdade social e muito mais liberdade econômica. Até, no extremo, o anarcocapitalismo, que seria a ausência total do Estado. Importante notar também que o termo libertarian, que é o equivalente a libertário na língua inglesa, é usado para designar lá tanto os liberais quanto libertários. O Gary Johnson, que é o candidato do Partido Libertário Americano nessas eleições de 2016, seria melhor classificado aqui no Brasil como um liberal. Também é importante notar que na França, o termo libertaire, que seria o equivalente a libertário, designa os anarquistas tradicionais, mutualistas ou anarcocomunistas, como prefiram. Os anarquistas tradicionais também são contra o Estado, mas, diferente do anarcocapitalismo, não reconhecem o dinheiro e propriedade privada.
Anarcocomunismo trata-se, em última análise, a substituição do Estado moderno por pequenos estados locais de menor tamanho, mas o grupo ainda toma as decisões no lugar do indivíduo. Portanto, não é a mesma coisa que liberal ou libertário. Portanto, tome cuidado ao ouvir esses termos em língua estrangeira. Não significam o mesmo que no Brasil. Os libertários, portanto, podem ser minarquistas ou anarcocapitalistas. Minarquista é aquele que acredita no Estado mínimo. Seria uma diminuição radical do Estado, de forma que só restaria a esse tarefas básicas de segurança interna, externa e justiça. Todas as demais tarefas, educação, saúde, etc., seriam privadas. Anarcocapitalistas são aqueles que não acreditam na solução estatal, nenhum tipo de solução estatal. E aqui vai o foco da nossa análise. Todos os anarcocapitalistas repudiam o Estado. Pessoas que aceitam o Estado, mesmo um pequeno Estado, são socialistas na nossa definição. Quando um anarcocapitalista te chamar de socialista, tenha em mente que ele não se refere à versão light do comunismo. Ele meramente está te acusando de chupar as bolas do Estado. Tem um caso engraçado sobre como essa piada começou. Em 1947, o Hayek, que é um economista, um dos expoentes da escola austríaca, convocou diversos economistas da escola austríaca, todos eles, portanto, libertários e vários anarcocapitalistas, para uma convenção em Mont-Pelerin, na Suíça. Um grupo de libertários, a nata do libertarianismo, os economistas mais influentes do libertarianismo, Hayek, Mises, Friedman, todos eles lá, e claro, você juntou um monte de libertários discutindo qualquer assunto, houve discussão entre eles. Nessa ocasião, Mises disse sua frase mais conhecida: "You're all a bunch of socialists." Vocês estão um bando de socialistas. Mas dentro do anarcocapitalismo ainda há divisões. Por exemplo, quanto à justificativa para o anarcocapitalismo. Ou seja, por que a pessoa acha que o anarcocapitalismo deveria ser o nosso modo de vida? O anarcocapitalista ético são aqueles que acreditam que o anarcocapitalismo é o arranjo social ideal porque qualquer forma de governo é fundamentalmente antiética. Imposto é roubo. Qualquer coação de um indivíduo sobre o outro, mesmo que seja dentro de uma democracia direta, de um acordo de um grupo, é uma agressão. Então não interessa se o anarcocapitalismo é melhor do que o Estado atual, não interessa se vai vir a acontecer ou não vai vir a acontecer nunca, o Estado é ilegítimo. O ancapistão é o único arranjo social ético. Anarcocapitalista utilitarista é aquele que acredita que o anarcocapitalismo é o melhor arranjo social possível, é o arranjo em que as pessoas estariam melhores, vivendo de forma melhor. O ancapistão seria muito melhor que o estadistão atual, por isso que a gente deve migrar para o anarcocapitalismo. Não interessa se é filosoficamente correto ou não, não interessa se vai vir a acontecer ou não, o ancapistão deve ser buscado porque é o melhor, é a melhor forma de vivermos em sociedade. Anarcocapitalista fatalista é aquele que acredita que o anarcocapitalismo virá a acontecer de qualquer forma. É uma evolução natural da nossa sociedade atual, não interessa se é um desdobramento ético ou não, não interessa se vai ser melhor ou não, ele vai vir a acontecer fatalmente. Eu, particularmente, sou um partidário disso. Veja meus vídeos, eu falo sempre sobre isso. O ancapistão é inevitável. Não há nenhum impedimento de você ser um anarcocapitalista ético, utilitarista e fatalista juntos. Você acredita que é o arranjo ético, é melhor do que o Estado atual e vai acontecer de qualquer forma. Ou seja, não há um limite, não há uma coisa contra a outra. Todos os três conceitos podem ser válidos juntos. Há uma outra divisão sobre como acham que vamos chegar ao ancapistão. E aí você tem algumas outras classificações. Por exemplo, brutalista é o que acredita que a melhor forma é através da ação direta, ou seja, planejar uma briga direta contra o Estado, uma revolução para implementar um ancapistão. Gradualistas são aqueles que acreditam que é preciso ir diminuindo o governo até que o mesmo esteja tão fraco o suficiente para ser derrubado por uma revolução ou para cair sozinho. Agoristas acreditam que o governo é ilegítimo e, portanto, deve ser ignorado. Não pagar impostos, não obedecer regras estatais. Você faz o seu próprio ancapistão, ignorando o Estado sempre que possível. Importante notar que há uma grande interseção entre essas correntes. Agoristas, por exemplo, uma vez que são incapazes de se isolar completamente, também são gradualistas, visto que diminuem o poder do Estado sobre eles ao sabotarem o Estado, ao pararem de fazer parte do Estado. Gradualistas são, sob a ótica da mudança final, similares a brutalistas, porque prevêem que no final, quando o governo estiver fraco o suficiente,
ele pode ser simplesmente derrubado. Aqui também nada impede que a pessoa faça as três coisas, ou seja, um libertário agorista, gradualista, brutalista. A pessoa vai atuar como um agorista, buscando sabotar o Estado, diminuindo o poder dele, até o dia que o Estado estiver fraco e possa ser derrubado diretamente como um brutalista. Essa falsa dicotomia, ou seja, esse aparente conflito, que na verdade não é um conflito, fica muito claro na questão do voto. Muitos agoristas e brutalistas pregam que votar é legitimar o Estado, que libertários não deveriam votar, ao passo que gradualistas acham que votar é um instrumento importante para se diminuir o tamanho do Estado. O fato é que isso é uma dicotomia falsa, pois votar, embora seja um instrumento típico do gradualismo, não atrapalha nem o agorismo nem o brutalismo. Eu me defino como um anarcocapitalista ético, fatalista, agorista. Isso quer dizer que eu não sei se o capistão é melhor do que hoje. Provavelmente vai ser muito melhor para a maior parte das coisas, mas pode ser que seja pior em alguns aspectos. Portanto, eu não sou utilitarista. Mas eu acho que ele é inevitável, que ele vai acontecer. E também acho que ele é o arranjo social ético. Não acredito no gradualismo. Eu acho que os estados têm a tendência normal de crescer sempre. Tentar diminuir o Estado é enxugar gelo. Apesar disso, eu considero importante o voto. Eu voto sempre em todas as eleições. Não visando diminuir o Estado, mas visando uma chance, por menor que seja, de evitar um aumento desse. Também não acredito no brutalismo. Pessoas em geral amam a escravidão estatal. Qualquer tentativa de criar um ancapistão na marra irá falhar. Mas eu sou fatalista. Como eu expliquei em outros vídeos, eu acho que o Estado vai acabar sozinho. Não pretendo aqui ditar regras ou apontar caminhos. Expresso aqui apenas a minha opinião. Sua opinião é diferente da minha? Deixe nos comentários. Eu vou fazer um outro vídeo mais adiante, em que eu vou incluir o seu comentário e vou respondê-lo da melhor forma. Quanto a libertários brigarem, isso é normal. Pensa bem, a gente é libertário justamente porque a gente não se conforma no grupo, a gente não aceita esse efeito manada de que se todo mundo faz, então é isso que é melhor. É natural, portanto, que anarcocapitalistas briguem entre si. Mas não vamos tirar do foco a nosso grande objetivo. Cada um de nós buscando, dentro da melhor forma possível de contribuir, é o que vai ajudar o resto do mundo na transição natural e inevitável para o ancapistão. Obrigado. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe à vontade. Divulgue sempre que puder o libertarianismo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais novidades. Se tiver dúvidas, sugestões ou críticas, deixe no comentário. Se quiser ajudar financeiramente, veja meu link no Patreon abaixo.